Iniciemos com a palavra da segunda leitura da missa de hoje. Mas para entendê-la, o motivo da carta, pequena carta, quase um bilhete. O apóstolo Paulo, pregando o evangelho em Éfeso, foi preso pela perseguição. Na prisão, ele encontrou um outro preso chamado Onésimo. Ele tinha sido preso porque era escravo e fugiu do seu senhor. E a lei daquele tempo determinava a prisão do escravo fugitivo. Na prisão, Paulo anunciou o evangelho a Onésimo e ele acolheu o anúncio, cheio de fé, crendo. Paulo diz: ele que era escravo passa a ser filho. Como nós todos, pelo batismo, de escravos, passamos a filhos. Então, Paulo devolve o escravo com a carta. Veja lá, Filemon, eu estou devolvendo. Porém, ele renasceu em Cristo. Se era escravo, agora é irmão em Cristo Jesus. Compreenda isto. E a primeira leitura comenta: nós, seres humanos, temos muita dificuldade de entender as coisas deste mundo. Quanto mais a justiça e o amor de Deus. Pensamentos tão elevados. Basta ver o que a segunda leitura propôs. Como compreender que em Cristo somos criaturas novas e que devemos dar em nossa vida testemunho da presença do seu reino no meio de nós. Só quem é sábio vive assim. Mas essa sabedoria é dom de Deus e nós esperamos recebê-la daquele que nos ama. E para compreender tudo, a palavra do Evangelho. Quem não se desapega de tudo não pode entrar no reino de Deus. Não é discípulo. Desapegar de tudo. Do pai, da mãe, dos filhos, de esposo, de esposa, das coisas. Quem se desapega de tudo, é possível. Não é exigente demais esta palavra. E continua. E quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Ora, cada um tem a sua cruz. Tomemos a nossa. Não para ficar reclamando, mas para aceitá-la como um caminho de salvação. E aceitando-a, então seremos discípulos do Senhor. E conclui o Evangelho dizendo: se um rei vai para a guerra, ele com 10.000 homens, e sabe que o inimigo vem com 20.000 contra ele, e perderá a guerra,
não vai primeiro sentar-se, calcular bem o que pode fazer, e sabendo que não vence, faz um bom acordo de paz antes que a guerra comece. E isto para a nossa vida significa o quê? Calculemos bem. Podemos atender a palavra de Deus e viver com esta sabedoria do Evangelho? Ou não podemos? Se não for possível viver de uma maneira, vivamos de outra. Vivamos como é possível na nossa vida. Bom é o exemplo que aconteceu no meio de nós. Até uns dias atrás, estava aqui entre nós o seminarista, preparando-se. Olhou bem, calculou bem. Viu se seria possível na sua vida a renúncia própria do ministério sacerdotal. Chegou à conclusão de que não seria possível. Então pediu um tempo de reflexão e discernimento. Pois é assim que Jesus está dizendo que nós devemos fazer. É possível assumir a nossa vocação? Se não deste jeito, de outro jeito. Se não podemos oferecer tudo, ofereçamos pelo menos tudo o que podemos. E Deus, que não pede igual de cada um, mas pede a cada um o que cada um pode, espera que a resposta seja uma resposta decidida e generosa. Aquela de seguir o caminho do Senhor, do modo como Ele nos chamou e da maneira como nos for possível. Mas sendo-nos possível, então Ele pede tudo de nós. Para que de coração aberto e indiviso, nós sigamos o seu caminho. Alegremo-nos hoje com toda a igreja na canonização de dois santos jovens, Paulo Frassard e Carlo Acutis. Paulo, no começo do século XX. Carlo Acutis, no começo do século XXI. Atuais, totalmente dedicados. Frassard, vicentino, leigo. E nós conhecemos as conferências de São Vicente de Paulo. Trabalho intensivo no socorro dos mais pobres. E foi esse o testemunho que ele deu. E Carlo Acutis, neste tempo de internet, ele se tornou missionário do Evangelho através das redes sociais. Um chamado para nós. Tudo o que eles podiam, eles ofereceram e deram testemunho de Cristo. Façamos isto nós também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.